Alô, alô, bitomaníacos e amantes do vinil em geral. Conforme eu havia prometido no meu vídeo anterior de introdução, eu vou mostrar para vocês a minha coleção de discos de vinil dos Beatles. Os Beatles foi, conforme eu já havia falado, foi a minha primeira paixão musical e um estilo de música que me tocou muito na minha adolescência. Então eu vou mostrar os discos de carreira, ok? E começando com o último disco lançado de carreira, que foi o Let It Be, até o primeiro disco, que foi o Please Please Me. Eu vou seguir uma ordem que aparece numa capa interna que acompanhava a maioria dos discos dos Beatles, e essa capa interna ela traz a ordem de lançamento dos discos de carreira, tá? Que é essa capa aqui, ó, ok? Vocês vão ver aqui, ó. Aí o Please Please Me e vai seguindo para cá, vai seguindo, né? Até o Let It Be, que é esse aqui. Esses três daqui para cima são coletâneas, que no final, se o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou mostrar também que eu tenho várias coletâneas aqui e a gente completa. Vamos correr aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, o primeiro disco da minha coleção, o último lançado da banda, seria esse aqui, ó, o Let It Be, tá? Aqui a contracapa. Teve um vídeo, um filme, inclusive, né? Foi lançado em DVD já há muitos anos atrás. Um filme Let It Be, e eles vão relançar esse filme com mais alguns acréscimos e com melhorias técnicas, e ele vai se chamar agora Get Back, vai ser lançado agora em novembro de 2021, ok? Vamos para o próximo da minha coleção aqui, que é o Abbey Road. É um disco maravilhoso, eu adoro esse disco, tá? Aqui a contracapa, são músicas maravilhosas. Esse disco aqui, puxa vida, é um dos meus preferidos. Então tá aqui, o Abbey Road, tá? Depois, né, de trás para frente, né, tem aqui uma trilha sonora do filme Yellow Submarine, que é um desenho animado, bastante colorido, muito interessante. Tem uma trilha sonora aqui, ó, a contracapa, o lado A são músicas da banda, e o lado B são músicas orquestradas, executadas pelo produtor dos Beatles. Na maioria dos discos foi o George Martin. Também é muito bom, fantástico esse disco. Depois, eu sempre falo depois, né? Na realidade é antes, né? Antes do Yellow Submarine, foi lançado o famoso álbum branco, ou oficialmente o nome desse disco, que ele é duplo, tá? Ele tem aqui, ó, ele vem com um pôster, tem as fotos, aqui a parte interna, ele é gatefold, né? É um álbum duplo. Eu tenho dois álbum duplo desse aqui, né?
Tem aqui, ele vem com as fotos, eu nem vou tirar daqui não, ele tem as fotos, né, dos componentes, e tem aqui também um pôster, o pessoal geralmente botava na parede e tudo mais, tá? Então esse aqui está completo. Esse álbum aqui, ele é mono, tá? É um outro tipo de gravação, é uma outra sonoridade. Eu tenho um outro aqui que é estéreo, que é recém-adquirido. Ele ainda nem foi tratado, né? Ainda não tomou banho direito, né? Então ele não está bem um álbum branco, está quase um álbum cinza. Mas esse aqui é estéreo, tá? Eu vou dar um trato nele também. Também tem uma outra sonoridade, tá? Então, eu tenho aqui 2 álbuns brancos, o White Album. É um álbum até muito procurado, o pessoal procura muito por esse álbum. E não é muito fácil de achar não, gente. Não é muito fácil de achar. Então, tá aqui, ó. É um estéreo e outro mono, tá? Caminhando para trás, tem aqui também uma trilha sonora de um filme chamado Magical Mystery Tour. Também é um álbum muito bonito. Inicialmente ele foi lançado como um EP. Era um EP duplo. São 2 discos, 4 músicas em cada um. Eu já tive esse EP, acabou sumindo com o tempo, com mudanças para cá, ou prestei para alguém, sei lá. Eu já não tenho mais esse EP. Ele era menorzinho, né? Não era um LP assim. Agora esse aqui, e depois eles acrescentaram mais algumas músicas e fizeram nos Estados Unidos, não na Inglaterra, começou nos Estados Unidos, fizeram um LP. Ele tem aqui, ó, uma historinha referente aqui o filme, né? Então são muitas folhas aqui, nem vou passar todas. Então é um disco super interessante, tá? E inicialmente, conforme eu falei, na Inglaterra e no Brasil, ele foi lançado como um EP, um disco menorzinho. E nos Estados Unidos aí lançaram um disco, botaram mais música e fizeram LP, né? E então a Inglaterra acabou lançando também, eles gostaram do formato, lançaram. E aqui no Brasil a gente teve esses 2 lançamentos, tanto o EP como o álbum, né? Esse aqui, Magical Mystery Tour. Muito bom, adoro esse álbum. Descendo, esse também é muito famoso, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É um disco que aqui, ó, os componentes da banda, eles se transvestiram em uma banda fictícia, né? Que é o Sargento Pimenta, Sgt. Pepper's, e lançaram esse disco. Foi o primeiro disco conceitual, um dos primeiros pelo menos. Esse aqui é estéreo, tá? Ele é estéreo, eu já falei a respeito da diferença, né? E esse aqui é um mono. Eu tenho outros discos de Sgt. Pepper's com os selos diferentes, sonoridades, mas tem aqui uns 4 Sgt. Pepper's. Mas eu vou mostrar esses 2 só, inicialmente, tá? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maravilhoso esse disco, muito bom, muito bom. Gosto muito desse disco. Bom, continuando. Foi lançada aqui uma coletânea. Eu vou mostrar essa coletânea aqui à parte, porque ele consta naquela relação da capa interna, né? Que se fazia
a coleção da banda, né? E esse álbum consta lá. É um álbum que eu me lembro que na época que eu comprei esse álbum, eu fiquei maravilhado, porque tinha aqui uma música que eu nunca tinha visto anteriormente, Bad Boy. Enfim, é uma coletânea com uma música inédita. Na época eles gravaram nos Estados Unidos para inserir num disco americano, que tinha às vezes uma diferenciação na relação de música. Nos Estados Unidos às vezes eles lançavam com alguma diferença da Inglaterra, a partir, parece que é do Sgt. Pepper's, aí a coisa ficou igual, tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Bom, enfim, então essa aqui é a coletânea das pérolas douradas, né, das músicas antigas, mas as músicas maravilhosas, músicas de ouro, né? É uma coletânea fantástica, a Collection of Beatles Oldies but Goldies, né? Oldies but Goldies, ou seja, os mais antigos, mas os mais valiosos. Tá aqui. Agora, que uma curiosidade, é o mesmo disco, tá? A mesma relação de música, tá? É o mesmo disco, tá aqui, ó, a relação aqui, ó, são as mesmas músicas do anterior que eu havia mostrado. Isso é uma curiosidade, que esse aqui ele foi lançado, não foi lançado pela EMI, foi lançado pela Som Livre, e ele foi lançado aqui no Brasil com capa dupla. É um disco simples, mas com capa dupla, que a gente chama de gatefold, né? E interessante que ele veio com as letras das músicas, né? Então tá aqui. E o disco, ele veio com o selo da Som Livre. Tá vendo? Foi lançado pela Som Livre. É uma coisa interessante, que eu nem sabia desse lançamento, e recentemente eu adquiri esse disco. Não é um disco comum, pelo menos eu nunca tinha visto. Eu nunca vi esse disco em lojas, e mesmo nas minhas garimpagens. É um disco difícil de aparecer, pelo menos para mim, né? Eu conhecia o anterior. Então esse aqui, ó, é o mesmo, tá? É o mesmo aqui, tá? Porém, com a capa diferente, o selo diferente. Isso aqui foi feito, ó, aqui, ó, lançado pela EMI, tá? E esse aqui foi lançado pela Som Livre, aqui, ó, no canto aqui, ó, Som Livre, tá vendo? É interessante isso. Até agora eu não entendi a relação da Som Livre com a banda Beatles, né? E o lançamento desse disco. Eu ainda vou pesquisar a respeito disso. Bom, continuando, eu tenho aqui o disco Revolver, que é um disco também maravilhoso, tá? Tem aqui a relação de músicas. Esse disco tem a música Taxman, que é uma das músicas que eu mais gosto da banda. Na época foi um impacto muito grande. Tem uma guitarra maravilhosa do George Harrison. Taxman. Esse disco eu tenho dois, tá? Eu tenho esse aqui, tá? E tenho mais esse. Eu tenho dois aqui, ó, do Revolver. O nome Revolver não tem nada a ver com revólver de pistola, não. É revólver de revolver, né? Então, por que eu tenho dois? Porque são gravações diferenciadas, selos diferenciados. Você vai ver aqui, ó, esse selo aqui da Parlophone, é um selo preto,
tá? É uma outra prensagem, tem uma outra sonoridade do outro que eu tenho aqui. Vou mostrar aqui a diferença, né? E o selo. Aqui, ó. Esse aqui é o selo da EMI. Não. Aqui, ó. É o selo amarelo, tá? Tem uma outra sonoridade. Enfim, é coisa de colecionador, né? Como eu gosto muito desse disco, então me apareceu esse outro diferenciado, né? E eu acabei adquirindo. Então tenho aqui o Revolver, ótimo disco. Também é bastante procurado, o pessoal gosta muito. Eu adoro também esse disco, é um dos meus preferidos, Revolver. Depois também tem o outro também preferido, que é o Rubber Soul, a alma de borracha, né? Eu tenho dois. Ah, mas por que dois? A mesma situação do Revolver. São selos diferentes, sonoridades talvez diferentes. Tem uma curiosidade que o disco lançado nos Estados Unidos, esse mesmo disco, com essa mesma capa, tem a relação das músicas diferente. Por exemplo, Drive My Car, que é uma música fantástica do Paul McCartney, não está no disco americano, no Revolver. Mas esse aqui é o normal, esse é o lançado na Inglaterra, aqui no Brasil. É um disco maravilhoso, eu também gosto muito. Então, tanto é que eu tenho dois, né? Tem esse aqui, ó, Revolver. É um dos meus preferidos também. Agora, eu tenho aqui uma curiosidade, continuando, né? Do disco anterior, que é o disco Help, que é a trilha sonora do filme Help, dos Beatles, né? Que na época fez bastante sucesso. E está aqui a relação de músicas. Inicialmente ele foi lançado com uma relação diferente. Algumas músicas que constam aqui não constam nas edições anteriores. Vocês vão ver, eu tenho aqui esse Help com o selo, nem vou tirar aqui do plástico, né? O selo amarelo com a bolinha aqui azul, ele mostra que é uma outra prensagem. Pode ser que tenha alguma outra sonoridade, eu ainda estou pesquisando, mas enquanto isso eu mantenho ele. Esse aqui é outro selo, é o tal do selo canudinho. Estão vendo aqui, ó? É o tal do selo canudinho, também é uma outra prensagem, tá? É igual ao anterior, a mesma relação de música, né? Esse aqui, bom, esse aqui tá sobrando, né? É um outro aqui, eu vou ver o que eu vou fazer com ele, igual ao anterior. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Ah, tem. Ah, por que eu tenho ele aqui? Ele é o selo Parlophone. Aqui, ó, é o selo pretinho aqui, ó. A mesma situação, né? Então, também é uma outra sonoridade, uma outra prensagem. É aquilo que eu expliquei, né? É coisa de colecionador. Às vezes tem uma diferença numa sonoridade de uma música, o selo é diferente. Então, é coisa de colecionador. Agora, o primeiro lançado aqui no Brasil foi esse aqui, ó, a trilha sonora do filme, tá? E a relação das músicas é até diferente. Vocês veem aqui, ó, a relação de música era diferente. Eles acrescentaram, modificaram aqui, tá? Esse aqui é mono. Esse aqui é mono, exatamente.
Então, além das músicas diferentes, e pode ser que exista umas tomadas diferentes aqui e tudo mais, sonoridade diferente, o disco estéreo, o disco mono, eles soam um pouco diferentes. Então a gente gosta de apreciar essas diferenças, né? Novamente, é coisa de colecionador. Prosseguindo, né? É um outro que eu também tenho dois, que é o Beatles for Sale, Beatles à venda, né? Eu tenho dois aqui. Os dois são estéreo, estéreo também, esse é estéreo. Deve ser por causa do selo, da prensagem, exatamente. Olha, esse aqui é o amarelo com uma bolinha azul, às vezes tem uma bolinha branca. Isso mostra o tipo de prensagem, tá? Então, como eu encontrei esse diferente do outro que eu tinha, né? Então eu adquiri esse aqui, ó, já tem uma outra, um outro selo, é o famoso selo, é o selo canudinho, tá? É uma outra prensagem, pode ser que tenha uma outra sonoridade, mas enfim, como é diferente, coisa de colecionador, né? Colecionador é um bicho estranho mesmo. Então eu tenho aqui, eu tenho dois, o Beatles for Sales. Então tá aqui, ó. Continuando. Esse aqui é interessante. Esse é interessante. Parece que esse aqui só tem no Brasil, tá? É o Beatles 65. Eu acho, tá? Eu tenho dois também. E os dois são, se eu não me engano, são mono. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é mono. É o selo azul. Né? É um dos primeiros a ser lançados. Aqui é um disco de época. O outro é o Beatles 65. É uma junção do primeiro disco com o segundo, ou segundo com o terceiro, uma coisa assim. É um disco, inclusive não está naquela relação do Beatles Collection, né? Ele não consta ali. Então eu acredito que é um disco que foi lançado diferenciado, tá vendo? Ele tem um outro selo, é o selo amarelo da bolinha azul. E esse aqui também. Esse é estéreo, o outro é o mono. Entendeu? Então aqui está explicado porque eu tenho. Geralmente eu tenho dois porque tem alguma diferença, né? Tem alguma diferença. Então aqui, ó. Isso aqui é o mono, Beatles 65, tá? Esse é o Beatles 65, esse é estéreo. Esse aqui, ó. A relação de música é a mesma, porém o formato é diferente. Um é mono, o outro é estéreo. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a sonoridade é diferente. Tá? Tem pessoas que gostam muito do disco mono. Isso é uma coisa muito pessoal. Bom, prosseguindo. Agora tem um disco que originalmente na Inglaterra ele foi lançado como a Hard Day's Night, que é uma das músicas aqui, a primeira do lado A, a Hard Day's Night, né?
Aqui no Brasil ele foi lançado como Reis do Iê Iê Iê. O que tem a ver? É a mesma coisa, tá? Eu tenho três desse aqui, tá? O quê? É questão, um é mono, o outro é de outra prensagem, então tem diferença, tá? Então eu tenho três. Agora interessante que o disco desse aqui, com o título A Hard Day's Night, eu ainda não tenho. Tá? É a mesma coisa, a capa é um pouquinho diferente, parece que é azul, tem algumas diferenças, prensagens diferentes. Não, eu tenho esses três aqui, né, como os reis do Iê Iê Iê. O que seria Iê Iê Iê? Isso surgiu aqui no Brasil, isso é coisa do Brasil, tá? Isso não existe lá fora. Isso foi considerado como um estilo de música a partir da música She Loves You, onde ele fala She Loves You, yeah, 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 yeah. Em inglês seria um yes meio que informal, entendeu? Então, o, os discos anteriores, né, foi lançado em compacto, não foi nem lançado em LP na época. She Loves You e I Wanna Hold Your Hand. I Want to Hold Your Hand. Então, She Loves You fez bastante sucesso e tinha o refrão She Loves You, yeah, yeah, yeah. Então aí ficou aqui, batizaram como um estilo musical yeah, yeah, yeah. Para mim sempre soou ridículo, tá? Esse yeah, yeah, yeah sempre soou ridículo. Eu acho que deram esse nome até como uma forma de desprestigiar, né? Uma coisa uma coisa ruim, uma coisa por aí mesmo, entendeu? Pra uma coisa negativa e tal. Ah, yeah, 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 isso é yeah, yeah, yeah. Oh, musicão daquele, She Loves You. Mas aí ficou essa coisa que eu acho que acho não, tenho certeza que é só no Brasil, né? Os reis do iê, 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 ridículo, né? Mas é isso aí. Infelizmente eu não tenho o disco com a capa, a Hard Day's Night, que eu acho que é o certo, né? E eu tenho aqui três dos reis do iê, iê. Deve ser, um é mono, tem selo diferente, enfim, é por aí. Prosseguindo, né? O anterior aos reis do iê, iê, iê. Ridículo, né? Aqui, tem With the Beatles. É a mesma coisa, eu tenho dois, tá? Eu tenho dois, sendo que os dois são estéreo, porém com o selo diferente. Então, são prensagens diferentes, tá? Esse aqui é o selo canudinho, tá? E esse aqui, eu nem vou tirar daqui, é um selo, até que eu não via isso com frequência não, é um selo amarelo clarinho, né? Inclusive eu nem conhecia muito esse selo na época, eu adquiri esse disco bem recente. Então eu tenho aqui With the Beatles, né, com os Beatles, né? Dois discos iguais, a relação de músicas iguais, mas provavelmente tem a sonoridade diferente, tá? Coisas de colecionador, então não se espante não. Outra aqui que eu tenho, esse disco ele foi lançado somente no Brasil, salvo engano, é aqui o Beatles Again, Beatles novamente, né? Again. É também uma mistura. Tem aqui, ó, é o primeiro disco com o segundo, tem mais algumas músicas diferentes. Esse aqui é mono, tá? É mono. Aqui é o selo aqui, ó, azul ou meio roxo, é mono.
Isso aqui o estrangeiro até procura por aqui, sabe? É um disco até procurado por colecionador lá de fora. Né? Salvo engano, esse disco só foi lançado aqui no Brasil. Tá? Eu tenho esse aqui, esse outro, também mono, está em melhores condições. E deixa eu ver se ele tem alguma diferença. Ah, sim, ó. O que eu mantive? Esse aqui, ó. Mesma coisa, o selo é diferente, tá vendo? Ó, esse selo é outra prensagem. Isso aqui é uma prensagem, isso aqui é outra. Apesar dos dois serem mono. Entendeu? Tem alguma diferença? Geralmente tem. Tá? Eu não me lembro assim de imediato qual é a diferença nesses dois aqui. Mas aqui, isso aqui é uma curiosidade. Acho que só tem no Brasil esse aqui, Beatles Again. É uma mistura. Ah, tem, eu tô vendo aqui, ó, aqui atrás, ó. Você está vendo aqui, ó, Beatlemania. Também é uma outra bizarrice aqui do Brasil. Tá vendo? Beatlemania. É um disco também, esse eu não tenho. É um disco que foi lançado aqui no Brasil, que também é uma mistura do primeiro com o segundo, por aí assim, entendeu? Esse, inclusive, tem, tá aqui, ó, I Wanna Hold Your Hand e tudo mais, tal, é uma mistura. Aqui tem uns compactos também, ó. Ó, o compacto de She Loves You, aqui, ó. Ele não foi lançado em LP. Tá aqui o outro compacto, Please Please Me, From Me to You. Né? Então isso aqui, ó, She Loves You e I Wanna Hold Your Hand, compacto. Esse aqui eu não tenho. É um LP chamado Beatlemania. Beatlemania, exatamente. Esse só tem no Brasil. É uma curiosidade. Você vê que inclusive a capa, aqui ó, a capa é igual a essa. A capa é igual a With the Beatles. Aqui ó. Aqui ó. Tá vendo? Esse aqui é o disco de carreira, o disco normal, foi lançado na Inglaterra, né? Pela EMI. E tem aqui, ó, Beatlemania, a capa é igualzinha, mas a relação de música é diferente. Tá aqui a relação de música, é uma mistura, fizeram uma mistura aqui, tá? Mas é uma curiosidade, para colecionador vale, né? Então, se é diferente, o colecionador vai e fica lá, compra, adquire. E chegamos finalmente ao primeirinho, o primeiro disco lançado dos Beatles, que eu também tenho dois. Eu tenho dois aqui. Os dois são em estéreo. Tá? Ah, mas por que você tem dois? É a mesma coisa dos discos anteriores. Selo diferente, né? Ó, isso aqui é da Parlophone, aquele selo pretinho, ó, da Parlophone. É outra prensagem, outra sonoridade, né? Alguma diferença, sempre tem. Esse tá com o selo